do Senhor. Atos 13, a partir do versículo 44, assim diz a palavra do Senhor. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a Tua santa palavra, Pai. Abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, da Tua palavra. Enche o nosso coração de Ti, possamos ouvir a Tua voz. Abre os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco. Nós necessitamos, ó Deus, ouvir a Tua santa palavra, e te pedimos ainda que o Teu Espírito Santo, Deus, opere na Tua igreja, opere em nós, em nossa vida, as verdades da Tua santa palavra, a fim de vivermos não apenas individualmente a Tua vontade, mas vivermos como igreja a vontade do Senhor. Assim nós oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a pregação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho, ela é forte, ela é poderosa e ela apresenta alguns efeitos. Nós estamos aqui diante de um texto que apresenta a pregação do Evangelho e os efeitos dessa pregação para aquela comunidade, para aquela cidade, Antioquia da Pisídia. Há aqueles que são atraídos pelo pecado, há aqueles que são atraídos pelo mundo, mas há também aqueles que são atraídos pela palavra de Deus, e nós estamos aqui diante de um texto de um povo que é atraído pela palavra de Deus, e como então a palavra de Deus causa alguns efeitos diante desse povo. Eu digo um povo atraído porque quando o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, pregaram a palavra pela primeira vez naquela sinagoga judaica em Antioquia da Pisídia, diz o texto no versículo 42 e versículo 43, que aquele povo queria que eles falassem mais. Versículo 42, atente para a palavra: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Então havia ali um povo interessado pela pregação da palavra, pela pregação do Evangelho. Eles falaram para Paulo e para Barnabé: nós queremos ouvir mais essas palavras, queremos ouvir mais o Evangelho. Então rogaram para que eles pregassem o Evangelho novamente no sábado seguinte ali naquela sinagoga judaica. Então, semana passada nós ouvimos a pregação de Paulo, aqui registrada por Lucas, nessa sinagoga judaica, que provocou esse efeito de um povo que queria ouvir mais a palavra de Deus. Vimos semana passada essa primeira pregação de Paulo, primeira registrada por Lucas na história da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Sem sombra de dúvida, foi essa pregação, o conteúdo dessa pregação, que norteou as demais pregações paulinas ao longo das viagens missionárias do apóstolo Paulo. No texto que lemos então, versículo 44 ao versículo de número 52, após a pregação, após o povo pedir que Paulo pregasse mais no sábado seguinte, o versículo 44 diz: no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus.
Deus. E a gente, portanto, percebe na semana seguinte aqui, Lucas registrando o apóstolo Paulo pregando e os efeitos dessa pregação naquela cidade, Antioquia da Pisídia. E lembre, nós estamos aqui no na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, juntamente com Barnabé e João Marcos, eles vão para a viagem missionária, a primeira viagem missionária, enviados pela igreja de Antioquia. Eles vão para Seleucia, depois chegam na ilha de Chipre. A gente vai ver isso justamente aí no capítulo 13, a partir do versículo 4. Eles chegam em Seleucia, depois vão para a ilha de Chipre, em Salamina. Na ilha de Chipre, em Salamina, pregam o evangelho. No entanto, eles vão para o interior da ilha de Chipre, para a capital, digamos assim, daquela ilha, que é justamente a cidade de Pafos. Ele prega o evangelho ali, juntamente com Barnabé. Elimas, que é um falso profeta, é confrontado. O procônsul daquela cidade, que é uma autoridade romana, é evangelizada, A gente viu isso, Lucas registrando esse episódio. Depois, irmãos, da cidade de Salamina, eles vão para Pafos, e de Pafos vão para Perge. É uma cidade que fica já indo para as montanhas. E lá em Perge, então, João Marcos retorna, desiste daquela viagem missionária, retornando para Jerusalém, ficando apenas Paulo e Barnabé seguindo viagem. Paulo então toma a liderança e eles vão de Perge para Antioquia da Pisídia. E Antioquia da Pisídia é justamente a primeira cidade dessa região chamada de Galácia. Eles pregam o evangelho em Antioquia da Pisídia, depois pregam o evangelho em Icônio, que é outra cidade da região da Galácia, pregam o evangelho em Listra, em Derbe, que são outras cidades daquela região da Galácia, que era uma província romana ali na Ásia Menor, nessa região ao norte de Jerusalém. E nesse contexto, então, nessa viagem missionária, pregando a palavra em Antioquia da Pisídia, há alguns efeitos aqui dessa pregação. E é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa noite, os efeitos da pregação do Evangelho. E o primeiro efeito da pregação do Evangelho está aí no versículo 44. Multidões atraídas. Vamos ler todos juntos o versículo 44, em uma só voz, vamos lá? No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, o evangelista Lucas está aqui apresentando a verdade de que muita gente naquela cidade, em Antioquia da Pisídia, foram ouvir a palavra de Deus pregada pelo apóstolo Paulo naquela sinagoga judaica. Não devemos confundir Antioquia da Síria com Antioquia da Pisídia. Antioquia da Síria é a cidade da qual a igreja estava ali, e foi a igreja em Antioquia da Síria que enviou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Eles estão agora em Antioquia da Pisídia, nessa cidade na Galácia, pregando a palavra. E diz o texto que após a primeira pregação, no sábado seguinte, uma grande multidão, quase toda a cidade, vão ouvir a palavra de Deus. O estudioso chamado Paulo Anglada, fazendo aqui um estudo, um comentário acerca do texto, ele diz que Lucas faz o uso de uma hipérbole, uma figura de estilo que consiste no exagero, proposital, a fim de enfatizar um acontecimento. Lucas diz: no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. O ponto é que o seguinte, irmãos, Lucas está querendo enfatizar que quase todo mundo daquela cidade estava ali ouvindo a palavra de Deus. Muita gente foi atraída para ouvir a palavra de Deus. Então, o primeiro efeito da pregação da palavra, da pregação do evangelho, aqui registrada por Lucas, é essa grande multidão que vai ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, onde a palavra de Deus é pregada, as pessoas são atraídas para ouvir a palavra de Deus. Quando, de fato, o verdadeiro evangelho é pregado com fidelidade, há esse efeito de pessoas se interessando para ouvir a palavra de Deus. Claro, nessa grande multidão há aqueles que irão crer, nessa grande multidão há aqueles que irão rejeitar, nessa grande multidão há aqueles que vão paquerar, os prosélitos, nessa grande multidão há aqueles que vão até mesmo começar, mas vão se afastar,
há aqueles que vão perseverar na palavra, mas há aqueles que vão começar e vão desistir. Mas o ponto é, o texto afirma, fluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E, irmãos, a palavra de Deus de fato faz um rebuliço no coração de um pecador. A palavra de Deus de fato é poderosa. A palavra de Deus de fato é eficaz. A palavra de Deus de fato, ela é o poder de Deus para salvar pecadores, para redimir pecadores. É como um leão. E quando a gente pensa sobre isso, o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, falando sobre a palavra de Deus, ele compara essa palavra como leão. Ele diz: a palavra de Deus pode cuidar de si mesma e o fará, se a pregarmos e pararmos de defendê-la. Veja aquele leão, diz Spurgeon, eles o enjaularam para a sua preservação e colocaram atrás de barras de ferro, a fim de deixá-lo seguro de seus inimigos. Veja como um grupo de homens se reuniu para proteger o leão. Que barulho eles fazem com suas espadas e lanças. Esses homens poderosos pretendem defender o leão. E diz Spurgeon: ó tolos e lerdos de coração, abram a porta, liberem o rei da floresta. Quem ousará confrontá-lo? Deixem livre o puro evangelho com toda a sua leonima majestade, e ele logo abrirá seu caminho e se livrará dos seus adversários. E foi justamente isso, irmãos, que o apóstolo Paulo fez. Ele abriu a jaula, deixou o leão avançar. Pela pregação do evangelho, Cristo avança, operando eficazmente no coração de pecadores, e foi isso que aconteceu. Multidão é atraída. Segundo efeito, uma oposição e perseguição. Porque veja o que diz o versículo 45. Vamos ler juntos? Atos 13, 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Eles então, esses judeus, tomados de inveja, começaram a blasfemar contra Paulo e contradizer aquilo que Paulo falava. E aqui nós estamos diante de uma primeira oposição em Antioquia da Psídia. Essa oposição contra a mensagem do evangelho, essa perseguição contra a mensagem do evangelho. Diz o texto que eles foram tomados de inveja. Inveja com o quê? Talvez por causa da grande multidão, talvez por causa dos gentios que estavam crendo naquela palavra, talvez por causa do interesse daquelas pessoas em ouvirem o evangelho de Cristo, a verdadeira palavra de Deus. O evangelista Lucas não descreve a razão, o motivo dessa inveja. No entanto, a razão da perseguição última é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo estava sendo pregado e muitas pessoas estavam sendo ali transformadas pelo poder que há no evangelho de Jesus Cristo. Então eles, tomados de inveja, vão blasfemar. Note que o texto afirma: tomaram-se de inveja e blasfemando, ou seja, estavam falando mal, não apenas acerca do evangelho pregado, mas acerca de seus pregadores. Estavam blasfemando, falando mal, maldizendo contra aquela mensagem e contra os seus pregadores. E é justamente isso que acontece no trabalho de plantação de igreja, num avanço missionário, na expansão do reino de Deus através da pregação do evangelho. Os inimigos da cruz se levantam, blasfemando, maldizendo, falando mal da mensagem de Cristo. É isso que acontece no mundo, irmãos. Perseguição, oposição. Paulo fala sobre isso. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então acontece essa oposição e essa perseguição contra a mensagem do evangelho e contra os pregadores aqui apresentados, Paulo e Barnabé. Veja o que diz o texto, versículo 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí
que nos volvemos para os gentios. Veja, eles estão sendo aqui, irmãos, confrontados, blasfemados. A oposição está acontecendo especificamente por parte dos judeus que ali estavam. Aqueles que tinham a religião judaica em suas mãos. Aqueles que eram, de fato, os receptores dos oráculos de Deus na antiga aliança. Esses religiosos da circuncisão, que consideravam incircuncisos, ou seja, impuros os gentios, e que os gentios, para se tornarem puros, deveriam submeter a circuncisão e às leis judaicas para então serem recebidos pelo Pai. Esses judeus legalistas religiosos estavam, irmãos, contradizendo, ou melhor, tentando contradizer a mensagem do apóstolo Paulo e Barnabé, estavam tentando de alguma forma falar mal deles, e o texto afirma, contradiziam o que Paulo falava, ou seja, eles estavam ali tentando ser, perseguindo a mensagem, apresentando objeção contra a mensagem, tentando contradizer todas as argumentações do apóstolo Paulo em relação à mensagem. E não é isso que às vezes acontece? Aqueles que estão muitas vezes pendurados na religião, na religiosidade, no legalismo da lei, ou de alguma outra tradição, ou de alguma outra religião, quando de fato o Espírito Santo não transforma e não quebranta o coração, essas pessoas tentam contradizer a mensagem do Evangelho, essas pessoas se opõem à mensagem do Evangelho e começam também a blasfemar contra a mensagem do Evangelho e seus pregadores. É isso que geralmente acontece em relação àqueles que se levantam contra a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, e isso também acontece nos nossos dias. Entretanto, irmãos, Paulo e Barnabé, eles são firmes no Senhor. Eles não dão um passo para trás na mensagem, mas eles permanecem ousados, corajosos. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: a mensagem deve ser pregada primeiramente para os judeus e logo em seguida para os gentios. Vocês não estão recebendo a mensagem, então nós vamos anunciar essa mensagem para os gentios. Os gentios são aquelas pessoas que não faziam parte do judaísmo. É notório que essa metodologia de pregar para os gentios, após a pregação dos judeus, é uma ordem da própria revelação. Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Paulo, portanto, está utilizando essa lógica da ordem da revelação, dizendo para aqueles judeus: nós estamos pregando o Evangelho primeiramente para vocês, mas vocês não estão recebendo, então nós vamos levar esse Evangelho para o grego, para os gentios, para outras nações. Versículo 47, porque o Senhor assim nulo determinou. E então, irmãos, ele cita o texto no versículo 47 de Isaías 42, verso 6, e também Isaías 49, verso 6. Ele cita o profeta Isaías e diz: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Ele, portanto, cita o texto da antiga aliança, cita o profeta Isaías, dizendo: o profeta Isaías afirmou que o Evangelho não é apenas para os judeus, para também os gentios e até os confins da terra. E nós vamos então pregar também a mensagem para outras nações, outros povos, até aos confins da terra. Os judeus então ouvem essa palavra e veja a perseguição no versículo 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Há uma oposição em relação à mensagem, mas há de fato uma perseguição literal. Aqueles judeus vão falar com mulheres piedosas. Veja, são mulheres bem vistas pela sociedade. Lucas coloca isso, registra isso. Mulheres bem vistas pela sociedade, mulheres que têm algum tipo de influência, mulheres piedosas que são influenciadas por aqueles religiosos.
Então essas mulheres são influenciadas por esses religiosos contra Paulo e Barnabé, e principalmente contra a mensagem do Evangelho. E diz também, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. Ou seja, houve aqui, irmãos, calúnia, houve difamação, houve perseguição, houve um falatório, um falando com os outros, tentando de algum modo perseguir Paulo, perseguir Barnabé, impedindo que aquele evangelho pudesse ser pregado ali naquela cidade. A perseguição, irmãos, acontece, a oposição acontece, e acontece também nos nossos dias. Nós precisamos ficar alerta em relação a isso. Falatórios, calúnia, blasfêmia, e falatórios que de algum modo vão tentar paralisar o avanço da pregação, vão de algum modo tentar paralisar o avanço da igreja, vão tentar de algum modo paralisar o avanço do evangelho em algum lugar. Nós precisamos atentar e repreender toda a artimanha de Satanás contra o avanço do evangelho na nossa igreja, nesse trabalho de plantação. Nós não estamos ilesos a isso. Isso pode acontecer. Oposição e perseguição pode acontecer. Nós precisamos então estar atentos a isso. Se existe alguma coisa de falatório, de blasfêmia, de falar mal, a gente deve repreender isso. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou acerca disso. Se temos alguma coisa contra o irmão, vá lá tu e ele, converse a sós com ele, resolve tu e ele. Mas falatórios, blasfêmias, calúnias, não com um tom, com o objetivo de resolver, mas com o objetivo de paralisar o avanço, isso deve ser rejeitado no nosso meio, irmãos. E perceba que mulheres piedosas, geralmente falatórios, acontece no tom de piedade. Geralmente, algum falatório, alguma calúnia, uma palavra mal contra alguém, nunca se apresenta com calúnia, com blasfêmia ou com maledicência, mas geralmente se apresenta num tom de piedade. Eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo, eu estou preocupado com fulano de tal, eu estou preocupado com ciclano de tal. Lucas faz questão de registrar mulheres piedosas, os principais ali daquela cidade, preocupados com o povo, preocupados com as pessoas, preocupados com a paz. Queridos, se maledicência acontecer a partir de um tom de piedade, ainda assim deve ser repreendido no nosso meio. Meu irmão, minha irmã, se você tem algo, vá falar com a pessoa, e vai falar no temor do Senhor, procurando reconciliação, mas não deve existir. É um alerta da palavra de Deus, e isso acontece. Perseguição pode acontecer de um modo mais claro, mas também de um modo mais camuflado, através de um tom de piedade. Então, queridos, nós precisamos estar alertas em relação a isso. Essa perseguição aqui acontece de um modo camuflado, mas também de um modo muito literal, porque o texto diz: levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Paulo e Barnabé, aqui vocês não ficam, vocês estão tumultuando a cidade, vão embora, vocês estão pregando o evangelho, uma palavra diferente da que temos ouvido, que vocês possam ir embora, saiam dessa cidade. Eles foram expulsos de Antioquia da Psídia. Como? Um homem de Deus chamado Paulo sendo expulso, um homem de Deus chamado Barnabé sendo expulso. Coisas ruins acontecem com o povo de Deus? Acontece. Problemas acontecem com o povo de Deus? Problemas acontecem com o povo de Deus. Dificuldades acontecem com o povo de Deus? Dificuldades acontecem com o povo de Deus. Eu queria saber, irmãos, como é que aqueles teólogos da prosperidade poderiam interpretar esse texto.
Esses que afirmam que cristão não passa por dificuldade e só tem vitória e vitória e só anda de vitória em vitória, como é que eles iriam interpretar esse texto? Paulo e Barnabé sendo expulsos daquela cidade. Oxi, problema não acontece? Dificuldade não acontece? Acontece, irmãos. E acontece mesmo. Porque a palavra de Deus diz que no mundo nós passamos por aflições. Devemos ter bom ânimo, devemos. Mas nós passamos por aflições, por dificuldades, por perseguições. Ainda mais quando nos deparamos com um povo que se levanta contra a mensagem do Evangelho. A fidelidade a Deus, a fidelidade à palavra do Senhor, vai custar isso para nós, perseguição e oposição. Se perseguição não existe contra você, se oposição não existe contra a sua vida, então fique alerta. Será que você mesmo está sendo fiel à palavra? Está pregando com fidelidade à palavra? Porque isso é uma característica nata daqueles que são fiéis à palavra, a perseguição, contra o evangelho pregado. O texto então afirma no versículo 51, e este sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Este sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Interessante que isso foi um ensinamento dado pelo Senhor Jesus, que quando os discípulos forem pregar a palavra nas cidades, isso está registrado em Lucas capítulo 9, aquelas pessoas que não rejeitarem aquelas pessoas que não receberem a palavra, rejeitarem a palavra, então os discípulos deveriam, seguindo as orientações de Cristo, deveriam bater os pés, sacudir o pó dos pés e seguir viagem. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Eles batem os pés, sacode o pó dos pés e segue viagem. Isso na tradição judaica é muito interessante, porque na tradição judaica, quando um judeu ia para um território gentílico, incircunciso, que para eles era um território impuro, quando eles saíam desse território, o que é que eles faziam? Eles batiam os pés e sacudiam pó. Saímos de um território impuro, diziam os judeus. Agora, irmãos, Paulo e Barnabé estão batendo o pé e sacudindo pó, afirmando assim para eles que aqueles que rejeitam o evangelho, estes é que verdadeiramente são impuros. A impureza não está na etnia, a impureza não está no idioma, a impureza não está no sangue, mas a impureza está naqueles que não recebem o evangelho de Jesus Cristo. Paulo e Barnabé batem o pé e sacodem o pó. Estamos saindo de um território impuro, porque a impureza está naqueles que não creem no Senhor Jesus e não recebem, portanto, o sangue purificador do Senhor Jesus. Há oposição e perseguição e, por fim, irmãos, há uma alegria genuína. Uma alegria genuína. Veja o que diz o versículo de número 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Veja, enquanto alguns estão se opondo à palavra, blasfemando contra a palavra e os pregadores da palavra, tentando contradizer a palavra, outros, por sua vez, estão ouvindo a palavra e se regozijando com a palavra, estão se alegrando com a palavra e glorificando a Deus por causa da palavra. Os judeus estão rejeitando, os gentios, por sua vez, diz o texto, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Ou seja, eles estavam, irmãos, alegres e contentes, porque a palavra tinha chegado ao coração, porque a palavra tinha chegado na mente. Eles estavam entendendo o evangelho, eles estavam compreendendo a palavra de Deus, eles estavam compreendendo a Cristo como Senhor e Salvador da vida. Eles entenderam que eram pecadores e que estavam caminhando para a morte eterna por causa dos seus pecados, enquanto que os judeus estavam dizendo para eles: vocês devem fazer a circuncisão e observar toda a lei, então vocês serão salvos. Essa palavra dos judeus não estava de fato trazendo paz ao coração daqueles gentios, porque nenhum pecador consegue observar toda a lei de Deus para ser salvo.
Pecador é pecador, é falho, peca, desobedece. Como é que a pregação judaica estava trazendo paz? Não estava. Essa pregação que exigia perfeição para receber a salvação, pregada pelos judeus, não estava trazendo paz. Pelo contrário, estava trazendo tristeza, ansiedade. Estava colocando na cara deles que eles não conseguiriam jamais receber a salvação e perdão de pecados por causa de suas boas obras, por causa de sua obediência, porque não há aquele que consiga obedecer perfeitamente à lei de Deus. Mas aí quando chega Paulo e Barnabé pregando o evangelho da graça, dizendo: Cristo obedeceu tudo por vocês, Cristo cumpriu a lei por vocês, Cristo foi sepultado por vocês, foi crucificado por vocês, o pecado que estava sobre nós foi sobre Cristo, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele recebeu toda a ira de Deus pelos nossos pecados. Nós somos salvos não pela obra humana, não pela obediência humana, mas mediante a fé em Cristo. A razão da nossa salvação não é a obra humana, mas é a obra de Cristo. E quando então cremos em Jesus, nós recebemos a salvação, porque Ele se torna nosso representante. Somos justificados pela fé. É justamente essa a mensagem de Paulo na unidade anterior, na perícope anterior. A justificação pela fé, o arrependimento de pecados. Creiam em Jesus, Ele é tudo para vocês, e crendo então em Jesus, vocês vão recebê-lo como Senhor e Salvador da vida, pela fé, e então vocês serão salvos. Vão caminhar em obediência, vão caminhar para a glória de Deus, mas a obediência é um resultado da salvação e não o meio para receber a salvação. Essa mensagem deixou aqueles homens alegres e contentes. Eles abraçaram a Cristo. De fato, Cristo é o Messias, de fato só Cristo é o perfeito. Isso trouxe alegria para o coração deles. Louvou a Deus, glorificaram a palavra do Senhor. E então o que é que diz o texto? Veja aí. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram quem? Os eleitos do Senhor. Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Nós estamos também, irmãos, aqui diante de um texto que trata sobre a eleição incondicional. Quem é que crê? Quem foi destinado para crer. Quem é que crê? Quem foi destinado pelo Senhor para crer. É o que diz o texto. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. João Calvino, comentando esse texto, ele afirma: não a todos em geral, mas aos que foram ordenados para a vida. Essa passagem ensina que a fé depende da eleição divina. Quem pode crer? Aquele que foi, irmãos, predestinado para isso. O que é a fé? A fé é um dom de Deus. Até se a gente pensar na fé em si, quem concede fé ao pecador? Deus, porque a fé é o dom de Deus. O pecador não consegue naturalmente por si mesmo gerar fé para crer no Senhor. A fé é um dom de Deus. A nossa confissão de fé trata sobre esse assunto, sobre os eternos decretos de Deus, e a nossa confissão afirma: segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança neles, ou de qualquer outra coisa na criatura, que a isso o movesse, como condição ou causa. Ele não escolheu por causa de sua presciência, mas ele escolheu por causa de sua graça, de seu amor e de sua vontade. Isso deve gerar, irmãos, no nosso coração motivo para pregar o evangelho, porque a gente sabe que os eleitos de Deus ouvirão e crerão. A eleição, irmãos, a predestinação e essa doutrina não nos inibe de pregar o evangelho, não nos desmotiva de pregar o evangelho, pelo contrário, nos motiva ainda mais, porque a obra missionária e a pregação do evangelho será um sucesso. A pregação será um sucesso, a obra missionária será um sucesso.
vai acontecer e vai ser eficaz. Por quê? Porque os eleitos ouvirão e vão crer. Porque a gente tem certeza de que o povo aqui no bairro Universitário vai crer no Senhor Jesus? Porque os eleitos de Deus ouvirão e crerão. Porque a gente tem certeza de que o avanço do Evangelho vai acontecer e igrejas vão ser plantadas em outros lugares. Porque a gente tem certeza de que os eleitos do Senhor, aqueles que foram predestinados para a vida eterna, ao ouvirem o Evangelho, crerão no Evangelho. Se arrependerão dos seus pecados e crerão no Senhor Jesus. Isso é uma ação soberana de Deus, irmãos. Porque naturalmente a gente tem alegria com as coisas mundanas, não é? Naturalmente a gente tem alegria com as coisas do mundo. O pecador é inclinado para o pecado e tem prazer no pecado. Mas aqui o texto diz que eles estavam contentes, alegres, se regozijavam na palavra de Deus. É um povo que está atento à palavra e se alegrando com a palavra, um povo que se alegra ao ouvir a palavra de Deus. É um povo que abre os seus olhos e tem brilho nos olhos porque está ouvindo a palavra do Senhor. Essa ação, essa alegria é uma ação soberana do Senhor. E só acontece, irmãos, por causa do Senhor. Eles estão contentes. É uma alegria, de fato, genuína. E diz o texto, versículo 52, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. O que é que acontece antes do versículo 52? Perseguição. Eles são expulsos, Paulo e Barnabé. Mas como é que o texto termina? Com alegria. A pergunta que a gente pode fazer é: como é que um povo tem alegria diante de uma perseguição? Como é que o povo tem alegria diante dos seus pastores que são expulsos daquela cidade? Como é que eles têm alegria diante de objeções e grande oposição das grandes autoridades daquela cidade, das mulheres piedosas e de uma grande multidão que não estava mais querendo que Paulo e Barnabé ficassem ali? Por que eles estão tendo alegria diante de uma grande perseguição e diante dos seus pais na fé que estão sendo expulsos daquela cidade? Como é que pode alguém ter alegria diante da grande perseguição, diante de uma grande tribulação? A resposta, irmãos, é que essa alegria não está fundamentada no mundo. Essa alegria não está fundamentada nas circunstâncias. Essa alegria não está fundamentada na presença ou falta de problemas. Mas essa alegria está fundamentada no Espírito Santo, que tocou o coração daqueles homens, que abriu a mentalidade daquelas pessoas, que tratou eficazmente na alma mediante a pregação do Evangelho e que encheu o coração daquelas pessoas com a sua presença. Diz o texto que eles estavam contentes, alegres e cheios do Espírito Santo, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. É passando pela tribulação, mas cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. É passando pela perseguição, mas com o coração cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. É passando pelas oposições, mas transbordando de alegria e transbordando do Espírito Santo, irmãos, porque essa alegria não é uma alegria de homens, não é uma alegria oriunda do mundo e das circunstâncias, mas é uma alegria do Espírito Santo. Eis aí a resposta, é uma alegria que vem de Deus. Algumas aplicações para a conclusão, irmãos, dessa mensagem. Existe plena harmonia nas Escrituras Sagradas, porque o apóstolo Paulo utiliza o texto de Isaías, capítulo 42, verso 6, para falar de que a salvação, à luz do Evangelho, é também para os gentios e até aos confins da terra. Paulo cita o texto: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Ele cita literalmente Isaías 42, verso 6, fazendo menção assim da harmonia das Escrituras Sagradas. Segunda aplicação, irmãos, as Escrituras são suficientes na pregação do Evangelho. Ele prega o Evangelho, apresenta Cristo, expondo as Escrituras, expondo o livro de Isaías, expondo, irmãos, os salmos, como a gente viu no sermão anterior, que foi a pregação do apóstolo Paulo.
ele apresenta o Evangelho expondo a palavra de Deus. As Escrituras são suficientes na pregação do Evangelho. Não existe uma outra revelação. A revelação é esta, é a palavra de Deus. Terceira aplicação: o itinerário de uma igreja deve ser conduzido pelas Escrituras Sagradas. O itinerário de uma igreja deve ser conduzido pelas Escrituras Sagradas, porque eles estão, irmãos, aqui sendo conduzidos pelo texto sagrado. Primeiro o judeu e depois o grego. Eles pregam o Evangelho para os judeus e agora vão pregar o Evangelho para o grego. Paulo fala exatamente sobre isso no versículo 46. Cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Então ele cita o texto de Isaías capítulo 42 verso 6. Ou seja, o itinerário, aquela jornada missionária, aquela jornada do povo de Deus, essa jornada está sendo dirigida também pela palavra do Senhor. O itinerário de uma igreja deve ser conduzido pelas Escrituras Sagradas. A nossa igreja aqui, irmãos, deve ser conduzida pela palavra. A nossa metodologia deve ser a palavra. A gente deve confiar na palavra. A gente deve ter plena confiança de que a metodologia da palavra é melhor que as nossas estratégias. É melhor do que aquilo que a gente acha talvez melhor, não é? Mais eficaz. Não, a gente deve confiar na eficácia da palavra, porque a palavra apresenta também um itinerário, uma metodologia, um princípio, uma instrução. E é por esta razão que a gente deve confiar na palavra de Deus, que deve conduzir também a nossa igreja. Amém? Conduzir a igreja. O que é que a liderança deve pensar acerca de avanço missionário, acerca de plantação de igreja, como ela deve agir de acordo com a dinâmica interna da igreja, de acordo com as programações, de acordo com os cultos, de acordo com os planejamentos, como é que ela deve pensar, o que é que ela deve fazer, como ela deve planejar. Ela deve planejar, pensar e agir conforme a metodologia da palavra de Deus. Amém. Esses são os efeitos da pregação do Evangelho: uma multidão atraída, oposição e perseguição, como também uma genuína alegria. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar.